gente pode falar, por exemplo, protocolo de segurança. Ele foi seguido muito à risca. Então é muito importante a gente dizer que o orgulho que a Corporação de Bombeiros em Minas tem de, ao longo de todo esse período, nós não tivemos uma única ocorrência grave com qualquer bombeiro, seja de Minas, seja de outros estados. Esse protocolo de segurança seguido à risca fez com que todos os bombeiros que ali estiveram, eles retornaram para suas casas de forma segura, sem ferimentos graves, e isso aí a gente seguiu de uma forma muito intensa durante todo o tempo. Uma outra situação, o protocolo médico, é preciso dizer que os bombeiros estavam em contato com uma lama, com um rejeito de minério, em que a gente não tinha, inclusive, informações sobre qual era o dano que poderia ter em razão de uma absorção possível de metais, alumínio, ferro, cobre, no sangue desse bombeiro. Então nós tivemos ali um cuidado muito grande de pesquisar de que forma ele poderia ser afetado, fazer exames de sangue antes, durante e após. Caramba. Dessa forma, nós conseguimos fazer um controle muito adequado da saúde de todos os bombeiros que tiveram em contato direto com a lama. Da mesma forma, para todos os animais, nós recebemos cães aqui de mais de 14 corporações. E isso fez com que a gente desenhasse também o período que cada bombeiro e que cada animal poderia ficar em contato com a lama, para que ele pudesse ter um período seguro sem uma absorção muito grande de metais. E isso foi importante para que a gente não tivesse problema de saúde com qualquer dos bombeiros. Naqueles primeiros dias, é preciso dizer, o bombeiro estava em contato com um terreno absolutamente agressivo. O cheiro de cadáver que a gente tinha naquele local, a visão que ele tinha de muitos segmentos sendo encontrados. Então isso mexe, inclusive, com o psicológico de cada um dos bombeiros. Sim. Nós tivemos ali, então, um desenho de quanto tempo o bombeiro poderia permanecer naquele local. Nós tivemos um atendimento psicológico dos bombeiros naquele local, atendimento médico dos bombeiros. É preciso dizer que, como foi trazido aqui até por ti nesse momento, em termos de o deslocamento, que é extremamente difícil, os bombeiros nos primeiros dias estavam extremamente cansados, eles rastejavam, eles colocavam tapume para poder deslocar. Ao final do dia nós tínhamos fisioterapeutas para poder fazer a recuperação do bombeiro, para que no outro dia ele tivesse uma condição boa de trabalho. E nós tivemos rodízio de todas as equipes. Protocolo de segurança, protocolo médico, briefing e debriefing, estratégias de como nós iríamos manter os bombeiros no local, quais os locais de procura, ou seja, são muitos os fatores, muitas as iniciativas, muitas as ações que fizeram com que essa operação fosse um exemplo e a partir daí pudesse ser referência para outros estados. Realmente, cara, assim, vocês são realmente os nossos heróis, viu, Estevam? A gente vê aquelas cenas dos bombeiros completamente cobertos pela lama. Assim, a população, inclusive, pelo que eu soube, ajudava a lavar os fardamentos, né, colocava no... Me conta aí essa... A solidariedade era um negócio que comovia, né? Sim. E os bombeiros, eles se empenharam, colocaram a sua vida em risco naquele momento. Nós desenhávamos protocolo de segurança, protocolo médico, mas o psicológico fala muito alto. Sim. E quando a gente recebia, por exemplo, algumas cartas de crianças, que até hoje nós temos lá diversas cartas, crianças, familiares, confiando no bombeiro, que o bombeiro iria trazer o pai dele de volta, que iria trazer a mãe de volta. Isso tudo fazia com que esse ânimo, essa motivação, ela fosse renovada. Sim. Então essas cartinhas, elas eram muito importantes. Outros gestos de solidariedade chegaram de uma maneira também emocionante para todos os bombeiros. Então nós tínhamos pessoas que ofereciam o que ela tinha ali, que era a força de trabalho, para poder fazer uma alimentação para o bombeiro. Sim. Para que ele pudesse comer e estar com força total durante o seu trabalho. Nós tivemos uma associação de uma igreja ligada, a Igreja Batista também, em que os membros também se colocaram de uma forma solidária. Imagine a condição da farda desse bombeiro ao final de um dia de trabalho na lama, como ela estava.
Então essas pessoas, nos alojamentos e nos hotéis em que os bombeiros estavam, elas pegavam essas roupas, elas lavavam, elas costuravam quando as roupas estavam danificadas, pregavam botão, ajustavam ali o zíper, ajustavam o velcro, passavam essas roupas, colocavam em um pacote e ao final do dia o bombeiro chegava no seu alojamento ou no seu quarto de hotel em que ele ia preparar para o outro dia, recebia a farda toda limpa, passada, costurada dentro de um pacote, normalmente com um bombom. Oh, que legal. E também uma mensagem que a sua farda possa trazer mais força para o seu trabalho no dia de amanhã. Então essa rede de solidariedade, ela mexeu muito demais, com todos os bombeiros e isso fez com que ele pudesse ter força ainda maior no dia seguinte e no outro dia e no terceiro dia para poder trabalhar ainda mais. Foi extremamente emocionante, fez com que a gente pudesse ressignificar o trabalho do bombeiro e a vida. Ô, Estevão, essa parte desses dias mais intensos, assim, eles duraram quanto tempo, mais ou menos? Os 3 primeiros dias foram diferenciados, né? Por quê? Porque até esse terceiro dia nós estávamos procurando muitos pontos em que a gente poderia encontrar alguém com vida. Sim. Nós tínhamos então, por exemplo, algumas máquinas, eu digo locomotiva, tratores, alguns carros, alguns containers que foram completamente cobertos pela lama. Uhum. E nós imaginávamos naquele momento a possibilidade de algum bolsão de ar ter sido formado dentro desse carro, preservado a pessoa viva, dentro dessa máquina e preservado alguma pessoa com vida. E isso nos preocupou muito. E essa foi a busca incessante que nós fizemos. Então, a estratégia desses 3 primeiros dias foi cobrir toda a área com o maior número de bombeiros em buscas em que a gente estava aprofundando menos. Nós não aprofundávamos aí 1,5 metro, 2 metros, era uma profundidade menor, mas uma área maior e com informações de onde estaria um carro, de onde estaria uma máquina, de onde estava a instalação com container. Então esses primeiros dias eles foram muito intensos em a gente evitar que houvesse o parar a operação durante a noite, por exemplo. O terreno estava bastante instável. Nós tínhamos ainda uma barragem, a montante era uma outra barragem que ela também não tinha estabilidade adequada, ela poderia se romper. Se ela se rompesse, nós teríamos bombeiros que estavam na área já atingida, sendo atingidos por uma outra camada de lama. Ou seja, havia o tempo todo uma tensão muito grande em estar monitorando a barragem, em contato com os bombeiros, em contato com rádio todo o tempo para avisar caso houvesse qualquer problema. Ou seja, os primeiros dias foram de muita tensão, de uma busca muito grande por possíveis pessoas, bolsões de ar, em que tivesse preservado alguma vida. Enfim, nós tivemos esses 3 primeiros dias de ajustar tudo e era o momento de maior caos, chegada de recursos e etc.